Senhor, professores da EBD, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje estamos aqui com vocês para falar sobre mais uma lição da revista O Caminho para o Céu. E comigo está o professor Douglas Nilson. A paz do Senhor, professor. Pai do Senhor, professora Manuela, Pai do Senhor a todos os professores que nos acompanham. E é mais uma vez um grande prazer estar cooperando, participando e compartilhando algumas experiências e conteúdos nesse tempo e nessa classe de grande relevância para a nossa igreja. E você, professor, que faz parte dessa jornada, esteja atento a cada lição. Nosso objetivo é contribuir para a sua aula e, consequentemente, para os seus alunos também. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a lição de número 2, que tem por título Qual a origem do nome? E você, professor, nesta lição, pode estar, né, estudando, começando, usando livros ou até material complementar para aprofundar mais sobre a temática. Para começar, eu gostaria de indicar, né, a leitura que todos nós precisamos, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, certo? E nessa aula, para essa aula, você necessariamente precisa estudar o capítulo de número 7, né, que vai falar justamente sobre a doutrina do homem. Tá? Então, aqui, como nós vamos abordar sobre a origem, né, qual a origem do homem, você vai ver que tem vários elementos que a lição apresenta, que você pode estar já lendo, destacando aquilo que você considera importante. Nós não vamos nos deter, por exemplo, anunciando as boas novas, né, essa orientação didática, mas é algo que você, por ter a lição, pode estar aí se aprofundando, lendo com calma e executando também na sua sala. Mas outra coisa importante também é a leitura. A gente sabe que é uma classe que está conhecendo, né? Uma classe em que você está evangelizando, ensinando sobre as doutrinas da igreja, sobre o que a igreja defende, acredita. Então, você pode estar utilizando a lição como um elemento, né, para que eles estejam aí fazendo essa leitura da palavra. Não só isso, caso, né, na sua igreja não disponha de lições para esses alunos, então você pode usar a estratégia de pegar a sua Bíblia, entregar né, e você que tem a lição, fazer a leitura compartilhada. E principalmente eu acho que nesse primeiro momento, né, o guarde no coração. Eu sugiro que você faça como um cartão, né? Coloque aí um bis para ele voltar sempre como algo que foi importante a presença dele ali, né? E eu penso que esse guarde no coração é a chave, né? E é o resumo de toda a lição para o seu aluno. Então, você pode estar aí nesse guarda no coração, fazendo um cartãozinho, colocando um bis, ressaltando a importância do quanto foi para você significativa a presença dele nesta aula e que ele guarde, né, de fato ali. Então, é uma forma dele estar memorizando e trazendo sempre ali a memória quando se tem isso. E dentro, né, dessa orientações iniciais, eu quero apresentar também os objetivos desta lição que o seu aluno deverá, né, ter aí aprendido. Primeiro é entender que o homem foi criado por Deus. Segundo, refutar as falsas teorias sobre a origem do homem. Aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Então, esses são os objetivos, certo, desta lição. E para darmos início, né, a gente sabe que essa lição ela vai falar sobre a origem do homem e que vamos abordar, né, a respeito da criação,
né, que o homem foi criado por Deus, né, e não por uma teoria aí do processo evolutivo, né? Então, nós sabemos que se não fosse Deus, nós não existiríamos. Nada do que vemos, temos, seria possível, pois somente com o poder dele é que poderia criar algo tão maravilhoso como não só todo o universo, né, mas os planetas, né, toda a humanidade, terra, os céus e tudo aquilo que nós conhecemos. Então, somente um ser como Deus, né, poderoso como ele, poderia fazer algo tão grande assim. Agora, professor Douglas Nilson, suas considerações iniciais a respeito desta lição. Como já falamos, né, essa lição ela vai trabalhar pontos doutrinários e de grande relevância para o nosso aluno, que pode estar em um processo de compreensão da verdade bíblica, da verdade do Evangelho. Então, o professor precisa, na medida do possível, buscar aprofundar-se da melhor maneira possível sobre essas temáticas. E como a professora Manuela falou, essa doutrina, a doutrina do homem, ou antropologia, existem teorias que buscam enfraquecer essa verdade bíblica. Então, o professor pode se deparar, de repente, com um aluno que esteja totalmente com a sua mente envolvida nessas teorias. E e ele precisa não criar um debate, porque isso pode, de certa forma, enfraquecer o andamento da aula, mas ele precisa trazer a fundamentação bíblica, porque sabemos que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, da sua necessidade de salvação, e nós estamos aqui, você, na sua aula, professor, como instrumento de Deus. Então, nosso papel prévio é depender do Espírito Santo, orar por esses alunos e nos aprofundar da temática que envolve essa lição. E aí, professora Manuela falou da nossa declaração de fé e também a teologia sistemática que vai falar, com certeza, toda teologia vai tratar dessa doutrina, que é uma doutrina central, e nós, a própria casa publicadora, dispõe de doutrinas que está totalmente alinhado com a nossa declaração de fé. Então, é importante, professor, buscar essas fontes bibliográficas para ajudar na sua aula. Isso mesmo. E para introduzirmos, né, eu achei bem interessante a maneira como a lição ela está disposta, né, organizada, e aí fala sobre descobrindo, né, a verdade, e de fato, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, eles vão estar descobrindo. Quando a gente fala sobre né, qual é a origem do homem, então nós estamos realmente, né, pensando a respeito de como o homem foi criado, com qual objetivo, vamos dizer, qual é a finalidade, né, o que Deus, né, quando criou o homem, estava querendo, e aí a gente vai ver ao longo da lição cada aspecto que pode ser aí trabalhado. E, de fato, para eles, né, para essa classe, o caminho da revista, né, o caminho para o céu, de fato, é uma maneira em que nós vemos que eles vão desvendar ou descobrir ou ser apresentada essa verdade. E aí ele começa falando sobre, né, o que é o homem. Então, nós sabemos que o homem é um ser criado por Deus, racional, com livre-arbítrio, capaz de se comunicar com o Criador, com o outro, né, que são os seus semelhantes. E também nós sabemos, né, que capaz de criar, com a inteligência que o Senhor deu, né, de usar aí tudo o que o Senhor criou por meio da sua palavra. E aqui a gente vai ver mais detalhadamente nesse primeiro tópico a criação do homem.
né, que é realmente, e aqui o importante é estar com a Bíblia aberta, então você pode estar abrindo em Gênesis capítulo 1 e para os versículos direcionados a essa lição, a esse momento, né? Então aqui nós vamos ver e refutando, né, o que a teoria do evolucionismo fala, né, sobre o homem ter evolutivo, né, ter sido aí de vários seres, foi sendo formado, quando na verdade, na própria palavra do Senhor, vai falar que em Gênesis 2:7, assim o ser humano foi criado por Deus. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Então, nós aqui vemos que Deus não pegou, né, nada aí para criar, não pegou nada de outro animal, né, nesse sentido. Não pegou nada de outro animal, não pegou. Não evoluiu, não vou começar soprando isso para ele ir evoluindo até chegar, né, ao homem, não foi ali moldando num aspecto de pegar vários animais também e ir compondo esse homem, não. Deus não fez isso, né? Com a sua palavra, ali do pó da terra, Deus cria este homem, tá? Então, esse primeiro aspecto. E aí a gente sabe, né, que os cientistas, com a ressignificação, né, com as novas teorias, os novos estudos, a mudança da sociedade, querendo justamente tirar Deus da equação, tirar Deus do mundo, né, vem com estudos para refutar esta verdade bíblica. E aí, para isso, existem vários estudos, né, vários filósofos, cientistas, que vão tentar provar de várias maneiras, né, que Deus não só não existe, mas também que não criou o universo, né, que o universo, na verdade, ele surgiu de uma grande explosão. Quando, na verdade, nós sabemos que Deus foi quem criou aí todas as coisas com a sua palavra. E isso é interessante porque hoje mesmo estudos com justamente toda essa tecnologia disposta, né, estudos mostram que desde o início do universo já se ouvia sons, né? A neurociência vai trazer estudos sobre isso, vai apresentar alguns argumentos que falam sobre os sons do universo, né? E nós sabemos que Deus ele está em todos os lugares, então a ciência apenas ela reverte aquilo que é verdade no que eles querem, né, acreditar, e aí eles vão moldando a verdade que eles querem que também nós acreditamos. Professor Douglas Nilson, é, sua palavra, né, seu resumo aí sobre esse primeiro tópico da lição. Como já fora falado, nós estamos, professor, travando aqui um processo de desconstrução para apresentar um processo bíblico. É um processo de discipulado que nós estamos fazendo. Então, não precisamos ter muito cuidado para não querer simplesmente, como já foi falado, criar um ambiente de debate, de discussões e acabar entrando numa compreensão relativa ou relativista de que alguém tem uma verdade e eu tenho outra verdade. E dentro desse ponto que envolve o primeiro tópico, que é a criação do homem, é importante, professor, você primeiramente fundamentar essa fala no texto bíblico. Gênesis 1, 26, 27 vai falar isso. Gênesis 2:7. Então, nós precisamos fundamentar. É o que a Bíblia diz. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos fundamentos que garantem que essa é a palavra de Deus. E esse conhecimento ou essa compreensão prévia é importante porque toda nossa aula nós vamos estar fundamentando nas escrituras. E o aluno precisa entender que
as nossas compreensões, as nossas falas, elas não são advindas de literaturas extras, ou do que eu penso, ou do que eu estou acreditando. É uma crença fundamentada em um livro, que é a palavra de Deus, que é absoluto, que é a verdade absoluta, e toda e qualquer ação que alguém diga em todas as épocas, essa ação, essa suposta tese, teoria, precisa estar fundamentada nas escrituras. E aí, dentro desse primeiro tópico, eu queria apresentar um livro do professor Cláudio Ananias, professor nosso, que ele fala em um dos seus capítulos sobre fazendo a diferença entre micro e macroevolução. E você pode, de repente, fazer esse paralelo, professor, porque a microevolução ela tem uma fundamentação científica. São mudanças dentro da mesma espécie. É, enquanto que a macroevolução é o que a teoria evolucionista vai dizer, são mudanças de uma espécie para outra. E o ponto-chave da nossa lição, não temos como fugir, é a teoria em que se afirma que o homem ele é advindo de um animal, ou seja, é uma macroevolução. E não há fundamentação bíblica para isso. Na verdade, isso é uma falácia, é uma teoria fantasiosa e, como o nome já diz, é uma teoria. Não se tem uma comprovação científica para essa afirmação. A comprovação científica ela é advinda, ou então aquilo que as pessoas vão crendo, ela é advinda de conceitos que foram colocando-se como uma verdade que de fato não é verdade. E nós temos a Bíblia para fundamentar tudo aquilo que nós falamos, enquanto que os teóricos evolucionistas eles vão basear em alguns estudos pontuais, em algumas falas de estudiosos, mas sem uma comprovação que valide. A nossa fala, há mais de 2.000 anos, ela continua perene, continua substancial e continua sólida. Não há mudança, não há variação, porque ela está fundamentada em uma palavra que é infalível, inerrante e eterna, que é a palavra de Deus. Amém. E aqui, no tópico 2, nós vamos ver a criação da mulher, né? Então, Deus, em seu sexto dia, como já mencionamos, cria o homem, e aí ele passa a observar este homem, né? A se relacionar com ele, e vê a necessidade de criar, né, uma mulher. E aí você pode estar lendo não só o que a revista traz, mas o próprio versículo, né, para essas pessoas entenderem, compreenderem, tá? Então aí você lê, né, ao momento em que Deus decide aí criar a mulher, né? Não é bom que o homem esteja só, fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui não vamos entrar, né? Mas nós sabemos que a finalidade dessa criação não é porque Deus ama mais um ou outro, né? Na verdade, Deus ama igual e apenas ele tira aí da costela, né, do homem e transforma em uma mulher. Então, se para essas pessoas já parece absurdo, né, Deus do pó criar o homem, avalia apenas de uma costela Deus criar a mulher, né? Então, é algo a se refletir, mas que nós sabemos que Deus ele tem poder para isso, né? Para esse momento, para tudo que nós sabemos e tudo que está revelado através da sua palavra. Então, aqui, né, ao receber a mulher, agora Deus, a Adão, né, a chama de osso do seu osso, né, carne da sua carne. Então, ele faz aí um poema e chama ela de varoa. Então, aqui começa, né, essa criação da mulher. Então, é importante ressaltar como ambos foram criados, né? Essa é a maior ênfase desse primeiro e segundo tópico, né? Realmente a criação do homem por Deus, tá? Professor Douglas Nilson?
sobre esse ponto, e também ainda acaba fazendo um link com o ponto anterior, é, o professor ele pode se deparar também com algum aluno que tenha uma mente muito associada à interpretação é, de certa forma, um pouco atualizada das escrituras. E nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, porque a Bíblia ela não precisa passar por atualização, como nós já falamos, e nós cremos na literalidade, nós aceitamos a literalidade do texto bíblico, ou seja, alguns segmentos é, tidos como cristãos vão afirmar que determinados textos bíblicos, como o texto do início do Éden, e nós não podemos levar isso ao pé da letra, que aquilo ali tem um aspecto alegórico, ou então que naquele momento não existia apenas o primeiro casal, mas tinham vários outros casais e o escritor fez apenas um recorte para representar. E nós não temos fundamentos bíblicos para isso. Todos nós somos advindos do primeiro casal, e o primeiro casal pecou e nós carregamos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Se ali existisse vários outros tantos casais e a Bíblia não afirma, então isso desconstruiria toda a fundamentação da nossa fé, mas nós seguimos sempre abalizando a nossa fala pelas Escrituras. Nós somos descendentes adâmicos e, por isso, a Bíblia vai falar que um homem pecou e por ele o pecado veio ao mundo. Então, todos pecaram. E é por isso que todos carecem de salvação. Então, esse aspecto é importante para que, seja na formação do homem, seja na criação da mulher, o texto bíblico ele tem um aspecto da literalidade. Nós precisamos seguir a risca. É bem verdade que ao longo das escrituras e outras lições nós vamos poder falar sobre isso. Existem características distintas de livro para livro. A Bíblia tem livros que vai trazer um contexto histórico, outro mais poético, como os Salmos, Provérbios. Existem alguns que são proféticos, mas em cada um deles, nós, em compreendendo a verdade que precisa ser dita, nós não desvirtuamos ou distorcemos essa verdade bíblica. E aí, já entrando no tópico 3, né, o homem, a coroa da criação de Deus, é interessante porque a ênfase desse tópico, da lição, vai ser sobre justamente Deus ter criado, né, o homem de maneira tão grandiosa e gloriosa para governar o mundo e a natureza. Então, Deus cria com esta finalidade, e aí nós vemos também que ele, né, o salmista Davi, lá no Salmo 8, vai falar que ele cria o homem de maneira tão elevada, né, que é considerado um pouco menor que os anjos. Então, professor, a ênfase continua a ser justamente nesse debate, no sentido de, nesse momento de inculcar mesmo na mente dos alunos, né, que tudo isso foi um plano de Deus, que Deus fez, criou o homem com a finalidade, né, de governar aí sobre a natureza, sobre a terra, inclusive, né, como a lição traz, sobre o próprio ser, né, a ser considerado pela teoria, né, do evolucionismo, que é o próprio macaco. Então, o homem é quem dava os nomes, o homem é quem governa, e aí como o professor Douglas Nilson trouxe, né, a partir do momento em que ele peca, é que esse pecado entra no mundo e agora, né, vão se mudar, Deus estabelece, né, outra maneira de viver para este homem, né? E aqui é interessante porque é esse amor a si mesmo, né, que fez com que o homem se distanciasse de Deus, com que o homem pecasse contra Deus. Professor Douglas Nilson? E
nessa sua fala, professora, é, o que nós vemos quando o homem ele age pecaminosamente ou em desobediência a Deus, os propósitos primários de Deus para com esse homem, ele, de certa forma, são comprometidos e o homem passa a ter atitudes, muitas vezes, contrárias à sua natureza, ou seja, o homem, Deus criou o homem de forma racional, diferente de todo e qualquer outro ser criado. A coroa, como o Tó vai dizer, a coroa da criação de Deus. Mas o homem, quando ele passa a andar na contramão do que Deus previu para ele, o que vai acontecer? Esse homem vai buscar, ao invés de refletir a imagem de Deus, vai refletir a imagem de si mesmo, a imagem de homem, a imagem de criaturas, ou até mesmo a imagem de animais. E nos dias de hoje nós vemos isso muito quando o homem, distante de Deus, ocupa-se em querer agradar o outro, a busca excessiva em agradar o outro, a busca excessiva em amar o outro e a busca excessiva por colocar o próprio animal, muitas vezes, numa posição de autopreenchimento, quando, na verdade, só Deus pode preencher o vazio que existe no coração do homem. Então, esse ponto é muito importante, porque o homem, de forma racional, de forma independente de Deus, ele passa a ter comportamentos muitas vezes deploráveis, de um nível de pecaminosidade tão grande que o próprio escritor de Romano, capítulo 1, vai falar que Deus os lança à própria sorte, em outras palavras, ou seja, homens que querem viver uma vida independente de Deus, que seguem o rumo da sua vida totalmente contrário da Escritura. E você, professor, pode se deparar, de repente, com algum aluno que tenha a sua mente bem distanciada do propósito, ou até não saiba, porque muitas vezes a sociedade defende ou propaga um discurso em que você é bom e Deus quer ver o seu bem, Deus quer ver a sua felicidade, Deus quer que você seja feliz. Se você não é uma pessoa que mata, que rouba, se você é uma pessoa que paga suas contas em dias, é um bom dono de casa, é um bom filho, então você é bom e Deus vai lhe abençoar. Mas a Bíblia fala de um homem, de um jovem, que ele chega até Cristo diante de um conceito equivocado da sociedade, que aquele homem, tido até como bom, ele era alguém que agradava a Deus, alguém de Deus, um homem de Deus. E aquele homem chega para Cristo e diz: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E quando Cristo o confronta diante dos mandamentos, ele diz: Tenho observado isso desde a minha tenra, minha juventude. E aí o Senhor diz: Agora para tirar o 10, digamos assim. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Ou seja, o que aprisionava o coração daquele homem não era o que ele fazia exteriormente, era o que estava interiormente. O seu coração era aprisionado e a segurança dele estava no que ele tinha. Quando Cristo propõe a ele abrir mão do ídolo que está no seu coração, esse homem volta para casa triste, porque era muito rico. Professora Manuela. Agora, né, chegando ao final desta lição, o tópico 4 vai falar sobre o absurdo do evolucionismo. E aqui, o professor Douglas Nilson até já mencionou no início da nossa lição, né, que não é uma ciência, é apenas uma teoria. E detalhe, né, quando se vai estudar mais, aprofundar, vai ver que essa teoria não se iniciou realmente, né, por Darwin, ele veio bem antes, na verdade ele pegou estudos, né, de outros que já vinham fazendo essas observações e aí tomou para si escrevendo o livro primeiro, né, ali quando ele vai defender. Então, não só isso, mas você, professor, dentro das referências já citadas, né, pelo professor Douglas Nilson, você pode estar aprofundando mais esse conceito, né, esse conteúdo
certo? E aí você pode estar trazendo mais elementos, não como curiosidade, que não vale ressaltar, o tempo é curto para isso também, mas para reafirmar o que a palavra de Deus diz, tá? Então, nunca traga, e aqui é uma dica muito importante, nunca traga algo, né, relacionado a justamente o que a lição está debatendo como para abrir os olhos no sentido de trazer algo que. Porque às vezes aquilo que você pode trazer para argumentar, para reafirmar o que você está dizendo, pode se voltar contra você. Então, pode surgir outras dúvidas, tá? Então, por isso que muito cuidado, principalmente nesta lição, nas referências que você vai usar, né? Não consulte a internet que não seja um site confiável, certo? É muito perigoso, porque você pode estar trazendo, né, uma linha tênue aí, que você pode estar trazendo informações e elementos que confunda a mente e traga dúvidas em relação a essa afirmação, ao invés de a certeza de que na palavra de Deus, né, é a verdade, tá? E é o próprio Deus falando conosco, tá? E aqui, por isso que nós sabemos que esse processo, né, ele é construído justamente em mentiras. Então, eles usam, né, aí o método científico para começar com justamente a pergunta, vai fazendo observações, e ali, a partir das observações que ele vai fazendo, ele vai construindo a sua tese, a sua teoria, tá? Então, por isso que ele não apresenta evidências convincentes, ele vai apresentar apenas observação. Então, aquilo que, eu estou observando algo, então eu vou fazendo ali anotações, né? Vou fazendo ali um compilar de informações, mas nada é real, nada que possa ser provado, nada que possa ser evidenciado, né? Então, esse é o que traz, né, como esse absurdo que a lição, a ênfase aí que a lição nos dá. Então, a Bíblia, né, ela afirma claramente, expõe que o homem, ele veio, né, justamente da criação do próprio Deus, tá? E não aí dessa evolução, tá? Então, essas são as considerações. Professor Douglas Nilson. Além da lição afirmar que o evolucionismo não é uma ciência, que ela é uma mentira, ela não tem evidências convincentes, nós poderíamos também dizer para aqueles que acreditam veementemente e defendem com unhas e dentes que isso é uma verdade, podemos dizer que para essas pessoas ela é uma religião. Por quê? As pessoas têm fé para crer, têm fé para confessar, têm fé para defender e fé para propagar. Veja que na igreja, em Atos, no início da igreja, aqueles discípulos que pregavam que Cristo ressuscitou e ele é o Messias esperado, aquelas pessoas eram presas e os governantes chegavam para ele e diziam assim: cala a boca, vá para casa, não fale mais nisso, está tudo bem. E aqueles discípulos, convictos de que o que eles propagavam era a verdade de Deus, eles diziam: olha, vocês olhem, avaliem se é justo obedecer a você ou a Deus, ou nos calar diante daquilo que nós temos visto, ouvimos, testificamos e sabemos que é a verdade de Deus. Então, se você quiser nos prender, nos prenda. Se você quiser nos matar, nos mata, mas nós não temos como nos calar diante de uma verdade absoluta. Então, você, professor, está apresentando a verdade absoluta. Os evolucionistas, eles vão apresentar uma verdade que é superficial e para nós que temos as escrituras e seguimos segundo ela, para nós as escrituras nos vacinaram contra isso. Mas para muitos que estão lá fora, as escrituras elas podem ser tidas como um livro de segunda ordem. E por isso o nosso desafio em oração também, para que o Espírito traga a compreensão dos alunos que a Bíblia é a verdade absoluta. Então, o evolucionismo é um absurdo, como o tópico final diz, e eu também quero apresentar
há um livro do Jeffrey Johnson, O Absurdo da Incredulidade, e há um capítulo que ele fala de forma bem detalhada sobre o absurdo do evolucionismo. Então, fica mais essa sugestão para a sua aula, professor. Dentro do que o professor Douglas Nilson estava falando, né? Tanto que nós vemos que aquilo que se foi, né, construído ao longo desses anos, ele vai se modificando. Coisas que foram, né, colocadas lá como verdade dentro dessa teoria, hoje já não se defende, né? Há uma série aí de teorias, mais de 7 teorias que vão falar de formas diferentes, não só sobre a criação, né, a criação do universo, do mundo, mas também sobre a criação do homem. Então, é justamente pela ciência ter essa possibilidade de várias verdades, né, não há uma verdade absoluta, é que ela vem para confundir, né, a nossa mente, vem para gerar dúvidas em relação à verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E para finalizar, professor, você vê aí na lição que ele traz uma abordagem para um convite, né, ao ouvinte, ao aluno aceitar a Cristo. Então, com base, né, na lição anterior, nesta lição de agora, você pode estar trazendo argumentos, mas elementos também que possam, né? A gente sabe que só quem convence é o Espírito, mas você pode estar, sim, reafirmando aquilo que já foi ensinado, falado, e ressaltando a importância de realmente se conhecer como aquele que tem um Criador, né? Que escreveu, que tem um plano, que é que vivemos uma vida para glorificá-lo, que este vazio, a tristeza, tudo aquilo que ele sente em seu coração, a ausência, é esse, né? É esse tamanho aí que Deus quer preencher, é isso que Deus quer preencher em sua vida, e para isso ele precisa justamente reconhecer o quanto é pecador e o quanto precisa desse Salvador, né? Que foi Cristo que morreu por nós. Então, aqui entra, né, um pouquinho do plano da salvação que você pode estar retomando para finalizar essa aula e fazer o convite aos seus alunos. Né? Para você, professor, essa é uma lição que requer de você uma dedicação, um estudo maior em relação a essa verdade bíblica, certo? Então, que você gaste tempo, se gaste na obra do Senhor e procurando conhecê-lo mais, dando o seu melhor para o Senhor. Continue sendo um instrumento nas mãos dele. Professor Douglas Nilson, suas considerações? A lição ainda apresenta outras obras que poderão ajudar o professor. Então, em linhas gerais, é um trimestre, essa é uma lição que, como a professora falou, na medida do possível, o professor se aprofunde, leia, isso vai trazer crescimento para você e também muito vai ajudar os seus alunos. E conte sempre com a ajuda do Espírito Santo, para que ele possa trabalhar no coração dos seus alunos, convencendo eles que são pecadores, que há um Salvador, que é Cristo Jesus, e é o único caminho para reconciliá-lo com o Pai e lhe oferecer, lhe conceder vida eterna com o Senhor. Então, Deus lhe abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse projeto, também a direção do DEMEC e a confiança. Que Deus continue abençoando sua vida, sua aula. Desde já agradecemos, deixamos a paz do Senhor a todos. Amém. Pai do Senhor, até a próxima.